had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão nos ouvindo, até porque nós conseguimos gravar na noite de domingo, já que a coisa foi decidida à tarde, para não começar segunda-feira acordando de madrugada. Então, vocês estão aí ouvindo, espero que de manhã, para já se preparar para essa noite de segunda-feira, com jogo 1 de semifinal do Leste, jogo 2 de semifinal do Oeste e tudo já definido. Olá, Agatha, tudo bem? Como foi o seu fim de semana? Olá, Drica, mas tranquilo, né? Deu pra viver, deu pra fazer outras coisas. Deu pra sair da internet, né? É bom. É bom e ruim, né? Porque chega um momento que você fala, meu Deus, não aguento mais, é muita coisa, se eu piscar eu perco. Mas aí vai de 4 jogos no dia pra um só, fica até um vazio, né? Os caras não fazem um desmame correto da pessoa, né? A gente vai de muitos jogos pra só um. Sentiu uma falta, mas tá bom, tá bom. Um misto de sentimentos. A NBA nos causa quando vai chegando nessa época. É um alívio por não ter que ver 5 jogos e guardar tudo na cabeça e não conseguir dormir. E um desespero porque já vai pensando, caralho, daqui a pouco acaba e a gente fica 3 meses sem. Mas, né, é a vida. Vamos lá. Vamos falar do último, né, da definição do último semifinalista da NBA, que aconteceu neste domingo, o único jogo de domingo, 2 horas da tarde, Orlando Magic e Cleveland Cavaliers, única série aí que foi a 7 jogos, né, quebrando, botando por terra esse negócio de que o Oeste, que é muito disputado, olha aí o nosso Leste fazendo a coisa acontecer, sem varridas, tendo o jogo 7, nós estamos carregando aí essa bandeira do equilíbrio nessa temporada, mas acabou com o Cleveland Cavaliers se classificando para enfrentar o Boston Celtics nessa série semifinal que começa na terça-feira. 106-94 para o Cavs. Vamos trazer os números para depois a gente falar um pouquinho aí do que aconteceu nesse jogo, que o Orlando chegou a dar esperanças, deu muita esperança, aliás, né, ao seu torcedor que poderia acontecer, mas não aconteceu. Então, 106-94 para o Cavs. A maior liderança do Orlando foi de 18 pontos e do Cavs de 14. 5 trocas de liderança, durante 6 períodos nós tivemos o jogo empatado e a maior run foi de 13 pontos, com o Orlando começando na frente, daí o Cavs retomou a liderança ali no comecinho do primeiro quarto, mas sim, liderança de 2 pontos. Depois o Orlando chegou a abrir esses 18 pontos, foi para o intervalo com 10 de vantagem e até a reta final do terceiro quarto ainda estava em vantagem e depois o Cavs se ajustou ali e não largou mais a liderança e garantiu a sua classificação. E a gente já vai contar como. Números: 48 rebotes para o Cavs, 49 para o Orlando, 19 assistências para o Cavs, 17 para o Orlando, 11 steals para o Magic, 8 para o Cavs, blocos 8-4 para o Cavs, turnovers 17-14 para o Orlando Magic, aproveitamento de field goal 34% para o Orlando Magic, 44% para o Cavs, dos 3 pontos muito parecido, 32-33. Da linha do lance livre também parecido, 87-83. Pontos de contra-ataque, 17-11 para o Cavs. De segunda chance, 24-16 para o Orlando Magic. E no garrafão, aí foi uma surra, 50-28 para o Cleveland Cavaliers. Os líderes dessa tarde, deste jogo: Donovan Mitchell, 39 pontos, Paulo Banchero, 38. 16 rebotes para o Banchero, 16 para o Evan Mobley. 6 assistências para o Franz Wagner, 5 para o Donovan Mitchell. E 5 blocos para o Evan Mobley, 1 para o Franz Wagner. Números individuais, começando com o time que foi superado aí, o Orlando Magic. O Paulo Banchero terminou com um triplo-duplo, 38 pontos, 16 rebotes, 2 assistências, 3 steals, além de um bloco para ele.
13 pontos para o Wendell Carter Jr., 10 pontos e 9 rebotes para o Jalen Suggs. Franz Wagner gostou do número 6, aparentemente, porque foram 6 pontos, 6 rebotes, 6 assistências para ele. E o Harris também com 6 pontos. O banco contribuiu com 21 pontos, o banco do Orlando Magic. Só o Joe Ingles que não pontuou, teve 2 rebotes e 1 assistência. Pelo lado do Cavs, foram 39 pontos, 9 rebotes, 5 assistências e 1 steal e 1 block para o Donovan Mitchell. Duplo-duplo para o Evan Mobley, 11 pontos e 16 rebotes. 13 pontos para o Max Strus, com 3 rebotes. 12 pontos para o Darius Garland, 3 rebotes, 4 assistências e 3 steals também para ele. E o Isaac Okoro, 8 pontos, 3 rebotes e 1 assistência. Do banco, 15 pontos para o LeVert e 11 pontos para o Merrill. Agatha Máximo. Orlando Magic no primeiro tempo, especialmente no primeiro quarto, fez um primeiro quarto muito, muito absurdo defensivamente. Conseguiu limitar muito o time do Cavs no primeiro quarto, né, especialmente. Limitou o Cavs para 35% de field goal e 2 bolas de 3 pontos, 18% de aproveitamento. Isso no primeiro tempo, aliás. Então, assim, fez um primeiro tempo defensivamente muito bom. Na segunda etapa, na volta para o segundo tempo, especialmente ali na metade do terceiro quarto para frente, além de as bolas do perímetro começarem a ficar mais complicadas e não cair, a gente teve o Cavs ajustando muito a sua defesa, tirando o Orlando Magic do garrafão e também contestando os arremessos de 3 pontos. Tanto é que, se a gente for olhar no primeiro quarto, né, o aproveitamento dentro da quadra do Orlando Magic, a gente percebe que existe um bom aproveitamento ali dentro do garrafão. Inclusive, no terceiro quarto, tem uma bola dentro do garrafão, embaixo da cesta, e só xizinho vermelho lá no desenho da quadra do Orlando Magic. Então, assim, aquilo que a gente sempre fala, né, dos ajustes dentro do jogo, isso foi muito perceptível nesse jogo 7, entre o Orlando Magic e o Cavs. Um primeiro tempo muito bom defensivamente de um lado e um segundo tempo muito bom defensivamente de outro lado, que entendeu o que era preciso fazer para tirar o Orlando de dentro do garrafão e contestar também os arremessos. Além disso, a gente teve um Donovan Mitchell, né, que principalmente no segundo tempo, ele de fato colocou a bola debaixo do braço e falou: caras, deixa comigo que a gente vai sim para essa próxima fase de playoffs. No primeiro tempo, ele teve 15 pontos, o Donovan Mitchell. No terceiro quarto, exclusivamente no terceiro quarto, ele fez 17 pontos. Então, foi uma junção de fatores. Uma defesa que se ajustou e que tirou, né, o Orlando Magic, o que estava funcionando no Orlando Magic, e aí também entra em questão um pouco da maturidade, que de um lado existe um pouco mais do que de outro, e Donovan Mitchell. Agatha, o que você acha, olhando esse jogo, que foi a chave fundamental para que o Cavs conseguisse essa vitória e carimbasse aí o passaporte para a semifinal do Leste? Muita paciência, né, Drica, para começar. Importante. Mas, fora essa parte de paciência, o Magic chegou muito preparado para fechar o jogo no começo e muito focado, né? Acho que esse é uma coisa inicial. Paulo Banchero soube utilizar demais também das faltas para construir uma pontuação, né? Ele terminou com 18 lances livres arremessados, acertou 15, da mesma forma que o Donovan Mitchell, né? 17 lances livres arremessados, acertou 15. Só que o Banchero, ele concentrou praticamente todas as atividades nele, né? Ele pegou 16 rebotes também. Jalen Suggs pegou 9. E do outro lado, esses rebotes foram bem mais distribuídos, né? Evan Mobley com 16, Donovan Mitchell com 9, mas um time com uma rotação
que contribuiu bastante em todos os aspectos, mas voltou mais focado no segundo tempo. A gente sempre fala dessa questão dos ajustes e num jogo 7, o quão é importante esses ajustes serem feitos durante a partida, né? Como o time conseguiu sair literalmente de um buraco, né? A maior comeback da história de um jogo 7, 18 pontos, para conseguir virar essa partida e virar até com uma certa tranquilidade, né? No final do jogo, assim, faltando 3, 4 minutos, já era uma vantagem de praticamente 10 pontos. Uma vantagem que deu ao Cavaliers a primeira vitória numa série de playoffs sem o LeBron desde 93, né, Tri? É muita coisa, é muito grande, é um time que aos poucos foi ganhando identidade. Em um determinado momento a gente achou que não chegaria em lugar nenhum, mas conseguiu construir ao seu redor um time com muito potencial, mas que tinha já decepcionado de certa forma na última temporada, né? Caiu muito rápido no ano passado e a gente ficou com um gostinho de quero mais. Não sei se convenceu ainda, né? Se é um time que chega com os problemas mais resolvidos, mais respostas do que perguntas, né? Não sei que é esse o panorama desse Cavs, mas conseguir fechar uma série é muito importante, especialmente nessa partida em que você tem Donovan Mitchell, você tem um time um pouco mais experiente para vencer um time mais jovem que não conseguiu jogar, basicamente. Com exceção de Paulo Banchero, você tem o pior jogo, sem sombra de dúvidas, da carreira do Franz Wagner no NBA. 6% de field goal não é do feitio dele, não é algo com que a gente está acostumado, não é algo que a gente deve ver de novo, inclusive. E aí, aliado a isso, você tem também o pior jogo da carreira do Jalen Suggs também, né? 15%, 2 de 13 e 1 de 15. Para o segundo e para o terceiro jogador do time é, de fato, uma partida completamente atípica dos dois, né? Então, para além do comprometimento e de tudo que o Cavs fez para vencer, eles contaram com um pouco também dessa má sorte hoje desses dois jogadores. É óbvio, muito disso também vem no potencial defensivo do Cavs de pará-los, mas sentiram, né? Não tem como falar que foi só isso. Também sentiram, de certa forma, o jogo 7, o jogo fora de casa, a pressão de ser bastante jovem ainda e comandar um time para uma próxima fase, né? Enfim, se o Magic tivesse vencido, eu não acho que a gente estaria tão surpresa, né? Porque existiu uma possibilidade e tinha como. Mas me deixa um pouco mais tranquila saber que foi o Cavs que venceu, porque nesse cenário em específico, eu acho que era o time que deveria passar. É o time que, de certa forma, representa um pouco mais de dificuldade, especialmente para o Boston Celtics, que é o grande rival aí a ser batido no leste, e é a próxima fase do próprio Cavs, mas ficou naquela. Igual eu falei com o Denver, já vamos falar disso, não convenceu de muita coisa nessa primeira fase. Não foi um Knicks, falando de leste, né? Não foi um Pacers que bateu um Bucks. Foi um Cleveland que suou muito para vencer o time mais jovem, um time que foi melhor do que se imaginava nessa temporada, mas que quase garfou os caras, Drica. Concordo com você que se o Orlando passasse não seria surpresa, principalmente pelo que fez no jogo 6, né? Limitou o Cavs a um jogador pontuando no quarto, que foi o Donovan Mitchell. E no primeiro tempo de hoje, aliás, na série toda, né? Mas trazendo esses últimos 2 jogos aí, já que forçou, né, o jogo 7 com aquele bom jogo 6 e fez um ótimo primeiro tempo, né, do jogo hoje, não seria surpresa, seria mais uma vez, talvez, a gente falando de uma decepção do Cavs do que necessariamente surpresas com o Orlando. Péssima você querendo criar dificuldades para o Celtics, né? Eu quero a mais absoluta paz, é o que eu quero. E que não vai ter, né? A gente sabe, na NBA não tem. Então nós teremos Donovan Mitchell contra Jason Tatum e todo mundo contra todo mundo aí na próxima fase semifinal do leste, então também definida, né? Pacers e Knicks e Celtics e Cavs.
Do lado oeste, Agatha Máximo, já vamos para lá, que nós estamos agora que tá diminuindo o número de jogos, a gente realmente quer terminar em meia hora os episódios. Do lado do oeste já começaram aí, né? Os trabalhos na noite de sábado. Primeiro jogo entre Minnesota Timberwolves. A última coisa, Adri, Nuggets. Fala lá. falar de um jovem. Fala. Vamos mencionar uma rosa pro Isaac Okoro, né? Sim. O Okoro, ele foi muito desacreditado durante esses anos pós-draft. O Okoro vem do draft de 2020, né? Que é um draft do, por exemplo, Anthony Edwards, do LaMelo, do Okongwu, Obi Toppin, que, enfim, foi bem em Nova York, agora tá no Pacers, do próprio Haliburton, Tyrese Maxey. Então, assim, foi um draft muito concorrido, que rendeu diversas estrelas, e até então ele tinha tido um pouco de dificuldade, né, pra achar seu espaço, desenvolver seu jogo. Então, queria dizer que fico muito feliz. Eu que acompanho muitos jovens, né, esperava esse momento de ver quando o Isaac Okoro ia subir um degrau. E parece que finalmente chegou, então fez uma grande partida hoje e está na próxima fase. E enfrentar no Boston Celtics. Mas vamos lá, porque do outro lado já começou a semifinal. E é uma semifinal que todo mundo espera muita coisa. Obviamente, a gente está falando do atual campeão contra um Timberwolves que essa temporada, assim, tem encantado todo mundo. E em Denver, deu Minnesota Timberwolves 106-99 para os Lobos. Meu único ranço do time do Timberwolves é aquele lobo fazendo aquele som quando eles jogam em casa, porque não suporta aquilo lá. Mas enfim, o jogo foi em Denver, vitória do Timberwolves. Vamos aos números antes de falar exatamente da partida. Maior liderança do Timberwolves de 14 pontos, do Denver 7 pontos, a maior run foi de 13, 6 mudanças de lideranças e durante 10 momentos nós tivemos esse jogo empatado. 42-34 em rebotes para o Timberwolves, 24-24 em assistências, 12 steals para o Denver, 4 para o Timberwolves, 6 blocos para o Timberwolves, 2 para o Nuggets, turnovers 14-12, Timberwolves errando mais aí. Field goal, 52% de aproveitamento para o Timberwolves, 47% para o Denver. Linha dos 3 pontos muito parecido, 41 para um lado, 42 para o outro, 41 para o Timberwolves, 42 para o Denver. Lances livres, 75% para o Timberwolves, 80% para Denver. Pontos de contra-ataque, 14-13 para Denver. Segunda chance, 6-3 para Minnesota. E dentro do garrafão, 52-42 para Minnesota. Os líderes dessa partida. Anthony Edwards, pelo amor de Deus, que jovem é esse, falando em jovens aí, né? 43 pontos para Anthony Edwards, 32 para Nikola Jokic, 13 rebotes para Rudy Gobert, 8 para o Jokic, 10 assistências para Mike Conley, 9 para Nikola Jokic, 3 blocos para Rudy Gobert e 1 para o KCP. Vamos aos números individuais, né? Nikola Jokic aí com 32 pontos, 8 rebotes, 9 assistências, 3 steals. Além dele, 20 pontos para Michael Porter Jr., 6 rebotes, 1 assistência, 3 steals. 17 pontos para Jamal Murray e 4 assistências, 9 pontos para Aaron Gordon, 6 pontos para o KCP. O banco contribuiu com 15 pontos. Pelo lado de Minnesota, 43 pontos aí do Anthony Edwards, além de 7 rebotes, 3 assistências, 1 steal e 2 blocos para ele. Além dele, nós tivemos 20 pontos para o Karl Anthony Towns, 4 rebotes e 3 assistências, 14 pontos, 10 assistências e 4 rebotes para o Mike Conley. Rudy Gobert com 6 pontos, 13 rebotes, 3 assistências, 1 steal e 3 blocos. Banco de reservas contribuindo, deixa eu fazer a conta rapidamente aqui, 23 pontos, 16 do sexto homem, né, do Naz Reid com 16 pontos, 4 rebotes e 3 assistências. Agatha, além de Anthony Edwards, né, que obviamente, né, ele tá fazendo, aliás, não é de hoje, na temporada passada ele também já fez, né, ali o jogo absurdo, a bola era dele, inclusive para classificar o Timberwolves, ele acabou errando e se puniu bastante por isso, inclusive falando que a responsabilidade era dele, que ele ia melhorar, e
E tá aí, o Timberwolves ainda não perdeu nesses playoffs, né? Porque varreu na primeira rodada e agora venceu em Denver. Anthony Edwards, um absurdo, tá jogando muito, muito mesmo, né? É um cara que tem muita personalidade, terminou aí com 59% de aproveitamento de field goal, 3 bolas de 3, 43%. Lance livre, perfeito, 6 em 6, 6% de aproveitamento para ele. Mas além dele, Agatha Máxima, a gente precisa falar de outros caras, né? Quando o Timberwolves varreu na primeira rodada, o Anthony Edwards falou da importância, né, do Karl-Anthony Towns, de ele se manter em quadra, de ele não cometer tantas faltas, o quanto isso fortalece o garrafão, e não só o garrafão, espaça a quadra, enfim, rasgou elogios. E, né, o Towns terminou com 20 pontos. Rudy Gobert, dentro do garrafão, um absurdo. A gente já falou várias vezes aqui, defensivamente, um absurdo e aquilo tudo. Então não é só Anthony Edwards, né? Obviamente, ele chama atenção porque carrega essa pontuação, mas não é só isso. Inclusive, né, teve uma entrevista do Nikola Jokic depois do jogo, que ele falou que para segurar esse Timberwolves tinha que fazer o clone dele, alguma coisa nesse sentido. Então, é realmente uma série possível para o Timberwolves, principalmente pelo que ele apresentou nesse primeiro jogo, lembrando, em Denver. Para você, Agatha, qual foi a principal chave para que o Timberwolves roubasse o mando de quadra do Denver em Denver? E além disso, você acha que aquele playbook será aberto no segundo jogo? Tem que ser, né, Drica? Não tem mais jeito. Agora não existe mais a possibilidade do playbook não ser aberto, do playbook não ser utilizado. E eu já tinha falado no começo do episódio, falei no último em que mencionamos Denver, de que Denver não convenceu, né? Venceu, mas não convenceu. O resultado poderia ter sido completamente diferente, inclusive, diga-se de passagem. E um time que a gente sabe do potencial, sabe que pode ser campeão, independente de qualquer coisa, mas são adversários diferentes do ano passado, adversários com características muito diferentes do que eles enfrentaram. E especialmente esse Timberwolves tem um matchup dificílimo pro Jokic. É um matchup que consegue, com 3 jogadores diferentes, defendê-lo de forma que não exista nenhum momento na quadra em que o Jokic esteja num mismatch muito óbvio, né? Ou é o Rudy Gobert, ou é Karl-Anthony Towns, ou até Naz Reid e outros jogadores conseguem fazer essa parte defensiva. Inclusive, os repórteres até perguntaram pro Jokic, né? Como que ele vai fazer nessa série para jogar contra os 3. E ele falou que ele precisava de um clone dele mesmo para conseguir estar descansado o tempo inteiro. E aí, esse é o grande X da questão para o Denver, né? Porque não vai ter momentos em que o Jokic tenha essa vantagem, pelo contrário. O Jokic vai precisar estar na quadra para marcar também esses outros jogadores, né? Então, é um matchup muito difícil para o Denver. Ainda acho, enfim, o time ia ser batido, é o campeão e tudo mais, mas para vencer vai precisar de um pouco mais. Um potencial ofensivo um pouco maior do próprio Aaron Gordon, que no primeiro jogo teve apenas 9 pontos, né? Jamal Murray vai precisar entregar mais. Não jogou bem a primeira partida, 6 de 14, apenas 42%, 17 pontos. Mas precisa de mais, precisa contribuir, precisa chegar como um todo. E aí você olha para o banco, especialmente o Reggie Jackson, né? E Christian Brown, que foi muito importante para o último título, precisam aparecer. Do outro lado, é de fato admirar, né, Drica? Admirar o que fazem Jaden McDaniels, que, se não me engano, também esse draft do Coro, né? E Anthony Edwards. O Jaden McDaniels, inclusive, um que precisa também melhorar, né? Primeiro jogo 0 de 7, mas fazendo o que é preciso na parte defensiva, também precisa dar um passinho à frente aí, né? Não precisou nesse primeiro jogo, mas com certeza a contribuição nesse outro lado da quadra será necessária nas próximas partidas. Karl-Anthony Towns tem que manter esse ritmo ofensivo, 20 pontinhos aí por partida
ajuda demais Anthony Edwards e o Rudy Gobert também. O Rudy Gobert fez jogos de 18 pontos, nesse último fez 6. Então, assim, eles não precisaram usar todo o potencial que eles têm. Isso é interessante. E já foi suficiente para vencer um Nuggets que teve dificuldades em muitos momentos de estar à frente do placar contra o Lakers. Inclusive, o Lakers ficou muito mais tempo à frente, né? Não que isso importe, porque quem fechou os jogos foi o Denver, mas para esse time do Minnesota as coisas são completamente diferentes, Drica. E já começou do jeito que a gente gosta, né? O campeão sendo desafiado a tirar o couro da cartola. Agatha, você acha que o Denver Nuggets subestimou esse Minnesota Timberwolves? Porque como a gente já falou, né, no fechamento de série contra o Lakers, e o próprio, né, Denver Nuggets disse que não usou, porque podia usar ali o que precisava usar contra o Lakers, conseguiu passar, beleza, foi o mesmo roteiro em todos os jogos, o Lakers abrindo vantagem, indo para o intervalo com vantagem, e o Nuggets ali no segundo tempo pensando, agora eu vou jogar, vou ganhar, acabou. Você acha que o Nuggets entrou nessa série com a intenção de repetir aquele roteiro de deixa eu jogar no primeiro tempo, no segundo a gente vai lá e resolve, e não resolveu, porque do outro lado tem um time muito, muito forte, melhor defesa da NBA, um ataque absolutamente letal com Anthony Edwards, com o Cat, com o Rudy Gobert? Ou você acha que houve talvez aí um saltinho alto pelo lado de Denver? Não acho que foi isso, porque não vejo Denver subestimando seus oponentes. Mas eu vejo um Denver que não precisou, de certa forma, criar soluções coletivas para problemas que a gente tem assistido. Como eu mencionei, as soluções criadas pelo Denver na série contra o Lakers, a maioria foram soluções individuais que acarretaram na vitória, né? Foram 2 game winners, por exemplo, e tudo mais. Só que com esse time do Timberwolves, eu acho que as coisas não serão resolvidas por aí. Não é um lance que vai resolver a partida. Então, dentro do contexto de um time, de um coletivo, esse Denver ainda não foi desafiado. Sim. E é aí que mora o problema. Eu acho que por eles não terem sido desafiados antes, talvez exista esse período dentro dessa série de adaptação para que o Denver encontre essas respostas mesmo de como parar o Timberwolves. Um Timberwolves que é muito mais do que o Los Angeles Lakers, né? Como você falou, mais coletivo. Inclusive, indo nessa linha, o Karl Anthony Towns, depois, né, do jogo, ele falou que todo mundo fala sobre o Big Three ali, né? O Karl Anthony Towns, Rudy Gobert e Anthony Edwards. Mas que, na verdade, eles não são um Big Three, que eles são um Big 15, né? Porque é o time todo. E, de fato, é aquilo que a gente tá falando durante todas as séries, né? Os jogos coletivos, vídeo Knicks, né? Na série do Knicks, o Pacers, os jogos mais coletivos, os caras que chegam e contribuem, estão levando o seu time adiante. E agora o Denver vai ter aí esse embate com um time que é, de fato, um time que consegue distribuir mais de novo. O Anthony Edwards, obviamente, carrega mais aí essa pontuação, mas é um time que distribui muito melhor essa bola, que se o Anthony Edwards tiver algum problema, vai ter outras grandes opções que levam o Denver Nuggets a ter muitos problemas, né, para parar esses caras, como o Jokic falou, que tem que duplicar e fazer clone dele. Mas é isso, então. Alguma consideração a mais desse primeiro jogo, Agatha? Por hora é isso, Drica. É muito cedo pra dizer qualquer coisa. O Wolves jogou em casa, né? Foi o Wolves em casa, né? Não, foi em Denver. Pior ainda, Denver jogando em casa, precisando reverter essa vantagem, mas deve vir diferente, deve vir abrindo assim o livro na segunda partida. Não esperem o mesmo comportamento apático, né? Não. Acho que coisas ainda vão existir, mas eu acho que a gente vai assistir um outro Denver, um Denver um pouco mais coletivo e com novos meios de abrir caminho para esse time aí. O playbook será aberto pela primeira vez nesses playoffs, provavelmente. Vamos aos nossos palpites para esse jogo, para os 2 jogos de segunda-feira, Agatha, que os nossos times ainda não entram em quadra, né, na segunda rodada dos playoffs. 8h30, primeiro jogo,
Indiana Pacers e New York Knicks, jogo em Nova York, abrindo aí essa semifinal do leste. Quem você acha que leva esse primeiro jogo? Inclusive, andei lendo que tá assim, ó, um absurdo os preços de ingressos no Madison Square Garden, que vale mais a pena você guardar o seu dinheiro e viajar para Indiana para ver o jogo lá, que sai mais barato do que comprar um ingresso para ver no Madison Square Garden. Sim, é o ginásio mais caro que eu já vi, Trica, sem brincadeira. Tá $700 aí no setor lá no fundão. Eu, por exemplo, eu fiquei quase 6 meses em Nova York. Eu fui pra Barclays, que é o ginásio do Brooklyn Nets, diversas vezes, umas 5, 6, mas eu não fui pro Madison Square Garden, nunca pisei no Madison Square Garden. Ai, você não tinha $700 pra um joguinho? Pô, menos de $200, assim, num joguinho meio que trash, você não pagava. Então, com $200 eu ia 3 vezes assistir jogo na Barclays. Imagina numa semifinal de conferência, depois de tanto tempo. Mas, já que a gente não tem esse dinheiro, a gente vai ver da TV mesmo, amanhã 8h30, Pacers ou Knicks nesse primeiro jogo, Agatha? Knicks. Ok, até porque fator casa, né? Tem esse fator casa aí que deve desequilibrar, embora caríssimo, deve desequilibrar. 11 horas da noite, jogo 2, Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets novamente em Denver. Eu vou de Denver Nuggets pra empatar a série. Também vou nessa, eu não acho que o Denver vai se colocar contra a parede aí já no segundo jogo. Acho que o playbook será aberto e será bem aberto aí para empatar essa série, uma série que promete muito. Eu já quero 7 jogos dessa série, porque no primeiro jogo a gente já ficou, quero mais. E os nossos times só entram em quadra na terça-feira, vamos deixar para começar a ficar nervosa depois, né? Então, Knicks vencendo em casa e o Nuggets empatando a série em casa. Essas são as nossas apostas aí, os nossos palpites para esse jogo, esses jogos, aliás, de segunda-feira. Lembrando, Pacers e Knicks, 8h30 da noite, primeiro jogo, né? Primeiro jogo das semifinais do leste. Segundo jogo entre Timberwolves e Nuggets, 11 horas da noite. É isso então, Agatha. A gente volta nesta terça-feira para falar de como ficou aí, como ficaram esses jogos, como ficaram essas séries e para projetar aí os nossos times nas semifinais de leste e oeste contra Dallas e contra Cavs. Um beijo e até amanhã. Até.